Paulo José é um homem fantástico, mas real. Sua arte é desconstruir, construindo numa convulsão mágica. Cria na contramão do esperado. Cria na terceira margem do rio. Não é louco, é lógico. É a razão levada ao cubo. Diante dele, fica-se preso a esse delírio solto, mas domado. Daí o encantamento com que ele nos envolve. Daí o fascínio de suas interpretações, de sua presença diante de um elenco e de uma plateia. Daí a sua comovente humanidade como artista. O que é que eu posso falar do Paulo? Que é um grande diretor, um grande ator, maquiador, escritor, intelectual de primeira linha? Não. Para mim, tratando-se do Paulo, prefiro dizer que é um grande ser humano e que essa amizade dos telefonemas do tipo: "Oi, como vai? E aí, cara? Olha, me dá uma passadinha aqui em casa", essa não existe. Nossa amizade parou no tempo, como se nenhum dos dois quisesse que se interrompesse aqueles belíssimos e inesquecíveis momentos quando vivíamos os personagens do programa Shazam e Xerife. Fica-me a certeza que quando sente saudades de mim, ele fecha os olhos e me vê com aquela calça surrada, camisa preta, touca feita com uma meia de mulher e uma estrela de xerife no peito. Eu faço a mesma coisa. Sempre quando quero vê-lo por perto, fecho os olhos e o vejo com aquele macacão sujo, cabelos revoltos a esbravejar, mas com um carinho todo especial pelo seu inseparável amigo xerife. Tenho a certeza que nos vemos sempre na camicleta, aquele carro velho, mistura de caminhão com bicicleta, a rodar pelos lugarejos mais estranhos da ficção, ajudando as pessoas necessitadas. Para que essa amizade tão pequena da vida real, se conseguimos a mágica de parar o tempo e continuar vivendo aquela grande aventura de nossas vidas, intensa, bela, realmente inesquecível? Oi, Bruno, tudo bem? Olha, eu fico muito contente de participar desse documentário que você está fazendo sobre o Paulo José, sobre a história dele, a caminhada dele, um artista tão importante para o Brasil, viu? Eu sei que você tem uma peça maravilhosa em cima da vida dele, das coisas dele. O Paulo José foi o homem que me levou para a Globo. O artista, o diretor, o ator, o músico, o poeta. Paulo José é tudo, é maravilhoso. Gente, Paulo, eu te amo, obrigado por tudo, cara. Você é um ator dos mais importantes da América Latina, de todo o mundo. Você é um gênio, cara. Você trouxe uma linguagem nova para tudo que você fez. Você inovou sempre. Beijos. Parabéns, Brunão. Parabéns, Paulo. Saúde, irmão. E olha, guerreiro, hein? Com Parkinson, mas não parou. As filhas fazem ele fazer fisioterapia, cantar, dançar. Ele é demais. Obrigado, Paulo José. Isso aqui é para o Paulo e para vocês. Esse é o Arena Boal, Antero de Oliveira, Vânia Santana, Jairo Arco e Flecha, que a gente chamava também de Jairo Secos e Molhados, ou Jairo Aves e Ovos, Miriam Muniz, ela que gostava de chamar Jairo Aves e Ovos, Barnieri, querido, Ana Mauri, o locutor que vos fala, Assunta Pérez, Davi José, o doutor Moura Matos, agora está morando em Londres, é sociólogo, antropólogo, sociólogo lá. Chantessian, eu não sei o que anda fazendo, e Paulo José, garotão, hein? Foi assim, e com essa cara que ele chegou. Falar sobre o Paulo José é uma alegria para mim, poder homenagear esse talento único, tão abrangente, né? Ator de teatro, de TV, de cinema, grande ator. Eu devo muito a ele, sou muito grata por ele ter percebido em mim essa possibilidade de
interpretar a icônica personagem Ana Terra, de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Agora, além disso, ele é um ator a quem eu sempre admirei assistir. A entrega dele às personagens é matéria para estudo, para todo mundo que se interessa por interpretação. Paulo José é um mestre dessa arte. Paulo José trabalhou comigo em Porto Alegre e de lá para cá continua o melhor ator brasileiro, o melhor amigo, a maior generosidade. Nunca usou máscara durante toda a vida e mesmo vendo os momentos terríveis em que a sociedade anda assustada, eu próprio muito assustado, tenho sempre em Paulo José, o ator, o artista, o hipersensível do palco. Enfim, um violador, o violador da arte. Gigante Paulinho, eu o amo. Brancos, desequilíbrio, tremores, cinzia, grande cinzia, lisia, alhelia, paralisia. Você tem uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. Degenerativa, progressiva, irreversível. Degenerativa, progressiva. Às vezes, 2 passos, né? Preciso pensar qual pé vai primeiro. Movimentos involuntários. A voz de mim. Pense forte, fale forte. Pense forte, fale forte. O rosto se torna sem expressão alguma. Uma máscara rígida. O problema do ator é ser ele mesmo. Na fantasia você pode ser quem quiser. Agora na vida, você tem de encarar a realidade. Termo de autorização. Eu, Paulo José Gomes de Souza, em artes Paulo José, autorizo Bruno Yuri Fráquia, em artes Bruno Fráquia, a encenar um espetáculo inspirado no texto de Memórias Substantivas, livro escrito por Tânia Carvalho que registra cenas de minha trajetória de vida. Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2010. Bagé, Rio Grande do Sul, 1946. Chiquinho, o rei dos palhaços, tomou uma injeção no braço. Mas a dor foi profunda. Vai tomar uma injeção na butina. Muito bem, meu filho. Agora, continue esta poesia. Indo Dona Silvana pelo corredor acima, tocando uma guitarra que grande estrondo fazia.
Acordou? Acordou seu pai da cama, do sono que ele dormia. Que tens tu, dona Silvana? Que tens tu? Oh, filha minha. Maravilhoso! Aprendeste muito bem, menino desinquieto. Mas preste atenção, Paulo. Esta mesma aplicação que tu tens para desenvolver tua cultura, tu e teus irmãos vão te empregar nos estudos. Compreendeste? Seja bem-vindo à nossa escola, menino Paulo. Venha, vamos conhecer as instalações do nosso colégio. Útil et dulce. A inscrição no pórtico da boca de cena do nosso teatro. O teatro. O teatro. O teatro. Uma espada de samurai. No primeiro contato com o espaço teatral, a plena e imediata identificação. Também antes disso, brincando com os irmãos, já fazia teatro. Plim, 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 plim. No, abuelita, no estoy bajando la escalera de su casa, pero sí, la escalera del castelo, manejando la espada Excalibur. Num certo sentido, eu só fiz teatro a vida inteira. E você, jovem aprendiz, também fazia teatro no fundo do quintal da sua casa? Não. Meus pais sempre moraram em apartamento, eu não tinha quintal para fazer teatro, não. Mas aos 4 anos de idade eu já imitava o meu primeiro personagem de novela, Perpétua. O ator é como a criança que brinca, não tem caráter. O ator é como a criança que brinca, não tem caráter nenhum. Meninas e meninos, vamos ao primeiro ensaio de Marco o Pescador. 4 de vós avistam corpinho do náufrago e dizem vossas frases em ordem, do primeiro ao quarto, da esquerda para a direita, compreendido? Ao meu comando é 1, é 2, é 3. O que era esse mequetrefe? Parece um mendigo, está morto. Bem, veja, respira. O que faremos? O que faremos? O padre, não é por nada, mas a cena parece falsa, né? Não é por conta da forma que eles falaram até bonitinho, mas é porque na vida a gente não fala em ordem, né? Um depois do outro, do primeiro ao quarto, da esquerda para a direita. Eu penso que a gente podia dizer as nossas frases, mas colocadas fora de ordem, não do primeiro ao quarto, da esquerda para a direita. E não é que o padre gostou da ideia? E eu também, né? Descobri aqui que eu gostava de ser diretor de teatro. Eu tinha 10 anos. Nos estudos também foi um ótimo aluno, até os 15. Até os 14, jovem aprendiz. Até os 14. Então, a mudança para Porto Alegre. Eu não quero mais ser estudioso, né? Eu não quero mais ser só um bom aluno. Mas o que eu quero, né? Eu quero é fazer teatro. Eu quero é fazer teatro.
quero é fazer. Eu quero ser ator, eu quero ser artista. Eu quero é ser artista. Paulo, eu e tua mãe já decidimos. Tu serás médico. Paulo, eu e tua mãe já decidimos. Tu serás médico. Mas eu não quero ser médico, né? Eu quero ser ator, eu quero ser artista. Eu quero ser artista. Mas antes disso é preciso dar uma satisfação aos pais, tomar um rumo na vida. Fazer algo que nos dê alguma segurança, né? Paulo, o que tu estás fazendo aqui? Por que tu não entraste para fazer tua segunda prova do vestibular? Vamos para casa. O ano inteiro viveu uma situação terrível com sua família. Finalmente tomou uma decisão na vida. Cursar arquitetura, coisa meio artística. Meio engenharia, meio artes plásticas. Entrou para a faculdade, mas continuou fazendo teatro. Até que no terceiro ano, arquitetura. Quando eu dizia meus versinhos, ou fazia minhas gracinhas no teatro, minha mãe achava maravilhoso. Mas quando isso começou a se tornar uma coisa séria, ai. Os meus pais certamente temeram pelo meu futuro incerto. Mas aqui entre nós, quais pais não temem pelo futuro incerto do filho ou da filha, quando descobre que esse filho, filha, não é lá muito normal, mas sim dado para essas coisas de teatro? Com esse jovem, nem já tão jovem aprendiz, não foi diferente. A partir da quinta série, eu comecei a apresentar alguns trabalhos escolares na forma de pequenas cenas teatrais que eu escrevia, eu dirigia e eu protagonizava. E assim foi até o terceiro colegial apenas, aumentando cada vez mais a minha relação com o teatro, que eu já tinha começado a fazer fora da escola, e eu já sabia que com faculdade ou sem faculdade, é o que eu queria fazer por toda a vida. Para desespero dos meus pais. Mas os meus pais, mesmo discordando da minha opção pelo teatro, eles nunca deixaram de me apoiar. Espectadores, patrocinadores, divulgadores, portos seguros. Sem pais omissos, sem pais tietes, pais presentes. Algumas histórias é uma declaração. Mas vamos retomar o fio desse novelo. Pois é, Pereio. Sabe o presépio da Praça da República? Está sendo maquiador esse ano. Vieram procurar por um aqui daí, né? E eu tive de dizer. Sou eu o maquiador do teatro. Eu. Não sou, né? Mas eles acreditaram. O que eu posso fazer? Tenho de me virar agora, né? Então, ao presépio. Pois é, Abu, o presépio ficou ótimo. Ganhou o primeiro dinheiro com o teatro. Hoje é por minha conta. O que foi, Abu? Não entendi. Mas agora, até tu, Abu. Primeiro nossos amigos que foram estudar teatro lá nos Estados Unidos. Agora tu também vais fazer o mesmo? Mas tu vais para a França. Bom, boa viagem para ti, meu amigo. A gente se vê aí pelos palcos da vida, né? Abu! Ô, Abu! Desse jeito, tu vais longe. Longe! Agora eu. E agora, José? Você que é sem nome, você que é sem rumo, né? Para onde?
Já sei! Já sei! Claro, vou pedir uma bolsa também, né? A la France, TNP, Jean Villard. Eu quero ser igual a Jean Villard. Bonjour, monsieur Jean Villard. Je m'appelle Paulo José, enchanté. Nesse momento, o pai do artista o chamou para uma conversa muito séria. Um papo que deve ter sido adiado várias vezes. Ele estava brigado com os pais, embora continuasse vivendo na mesma casa com eles. Paulo, sei que o teatro é uma decisão tua. Tu queres mesmo fazer teatro, não? Então a primeira coisa que tu tens que fazer é sair daqui. Tu tens de ir para São Paulo, Rio de Janeiro, procurar o teu caminho. Eu te ajudo. O pai não disse mais nada. Os olhos marejados. Foi uma revelação, uma despedida. Logo depois, o Teatro de Arena esteve em Porto Alegre, precisando completar o elenco de Revolução na América do Sul. O artista fez testes. Paulo, você está aprovado. Gostamos demais do seu trabalho. Você não quer ir para São Paulo com a gente? Vai, Paulo, vai ter gosto na vida. Guarnieri, ir para a França para quê? Ir para a França para quê? Essa nossa temporada no Arena, fazendo teatro lá no Nordeste, apresentando em cima de caminhão, me mostrou. A bolsa é aqui, a bolsa é aqui. E aqui no Teatro de Arena, tudo era político. Foram anos de muito trabalho. Até o golpe militar fechar o teatro. Nos primeiros dias de abril, ninguém sabia o que aconteceria com o Arena. Juca de Oliveira e Gianfrancesco Guarnieri se exilaram na Bolívia. Já o artista e Flávio Império foram levados para o apartamento de Valmor e Cacilda. Ele e Diniz Fati começavam a namorar. Era ela a ligação dele com o mundo exterior. Quando estavam juntos, nem viam o tempo passar. A sensação de liberdade era total. No espaço de um quarto. Não. No espaço de uma cama. Podiam dar a volta ao mundo. Mas isso é história para outro momento. Agora o que importa é que depois de 2 semanas as coisas foram ficando mais claras. Não era uma ameaça aos golpistas. Voltaram para suas casas, reabriram o Teatro de Arena, mas não tinham que apresentar. Na falta de repertório, decidiram fazer aqui musicais. Os movimentos por democracia começaram a crescer, e os teatros se tornaram os principais centros de resistência ao golpe. Nesse momento, o artista começou a fazer muito cinema, mas não por muito tempo. O presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve fundamentos e propósitos que visavam dar ao país um regime que assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, resolve editar o seguinte: Ato Institucional número 5.
Paulo, o que você acha do Guarnieri para ser Macunaíma? O Guarnieri, melhor impossível. É ele ou mais ninguém. Não sei, vou pensar. Paulo, o que você acha do Vianinha para ser Macunaíma? O Vianinha, melhor impossível. É ele ou mais ninguém. Não sei, vou pensar. Paulo, o que você acha do Agildo Ribeiro para ser Macunaíma? O Agildo Ribeiro, melhor impossível. É ele ou mais ninguém. Estamos com a dificuldade para encontrar o Macunaíma branco. O diretor Joaquim Pedro de Andrade confidenciava ao artista, ali do lado, doido para fazer o personagem. A sua estratégia, elogiar todos os atores que eram escolhidos. Maravilhoso, perfeito, é a cara do personagem. Elogiava com entusiasmo. Era o suficiente para o diretor não querer mais. As filmagens já tinham começado. E que dê Macunaíma branco. Paulo, você topa operar o nariz? Operar o nariz? Paulo, operar o nariz. Seu nariz não é cinematográfico. De perfil é fininho, mas de frente é largo. Você parece duas pessoas diferentes. Olha aqui, Joaquim Pedro. Tenho 30 anos na cara. Um homem de idade operar o nariz. Não vou operar o nariz? Coisa nenhuma. Se operar o nariz, Macunaíma é seu. No dia seguinte, alguém mudou de opinião. Fica europeu de perfil e negro de frente. Toma. Ai, que preguiça. Era tudo que o artista queria. Sabia que Macunaíma seria uma coisa original, rara? Como todas as pessoas da sua geração, o artista cresceu com uma relação maravilhosa com o cinema. Os faroestes das matinês aos domingos, os episódios e seriados aos sábados, né? Flash Gordon, o gordo e o magro, Silvana Mangano, o primeiro grande tesão no cinema, né? Mas apesar de uma relação emocional que simulava as minhas mais misteriosas fantasias, jamais havia passado pela minha cabeça ser ator de cinema. Até que Joaquim Pedro de Andrade convidou Fauzi Arap, seu colega aqui do Teatro de Arena, para filmar O Padre e a Moça. O artista ficou mordido de inveja. E não é que quando estavam para começar as filmagens, o protagonista pegou hepatite. Ficaram sem o padre. Começou a maior correria, até que a esposa do Joaquim Pedro lembrou do artista na peça A Mandrágora. E assim, lá foi ele, estrear no cinema. Só então, realmente se sentiu ator. No teatro, sempre ocupado com outras atividades. Mas quando chegou no cinema, a única coisa que esperavam dele é que ele atuasse. Essa exclusividade de função é o que permitiu aprofundar o que é o trabalho do intérprete. Fazer cinema no Brasil nos anos 60 era uma grande aventura. O diretor tinha todo o controle da obra nas mãos, fase áurea do cinema brasileiro, 80 filmes por ano. Mas ao final desta década, Macunaíma viria a anunciar os anos de chumbo que se seguiriam. Ao final do filme, sangue tingia um rio de vermelho. Morria Macunaíma. Junto com ele, todo o cinema novo. Depois do AI-5, houve uma cooptação de talentos para a televisão. As temáticas experimentadas no teatro e no cinema foram transferidas para a telinha. Exterminado o teatro de grupo, assassinado o cinema de autor, teve início o desenvolvimento de uma produção televisiva única no mundo e que garantiria a sobrevivência de praticamente toda uma classe. Rumo, estrada turva, sou despedida por entre lenços brancos de partida.
em cada curva. Sem ter você vou mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos. Em cada passo é você quem vejo. No telespaço, pousado em cores no além. Brando, corpo celeste, metade. Meu santuário, minha eternidade, iluminando o meu caminho e fim, dando a incerteza tão passageira. Nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém. Véu de Noiva, a estreia do artista como ator em televisão e também como diretor, né? Paulo, dirija você! Frases ditas a mim por Daniel Filho, o diretor-geral da novela. Ciente da minha intimidade com a direção teatral e com o cinema, ele me propôs este desafio. Pessoal, vou começar marcando a cena, tudo bem? Percebo que é o mesmo que dirigir teatro. Há uns macetes do tráfego de câmeras, mas não é nada que eu não aprenda em minutos. Vamos lá? Gravando! Estamos apresentando Momento 4. Sonho de um aprendiz. Ofício de um artista. Quando eu vim fazer a série Shazam, Xerife e Companhia, a Dina não gostava muito, né? Você tem uma contribuição maior da arte brasileira. Ela acreditava nisso, né? Mas para mim foi maravilhoso fazer um personagem eminentemente popular, ao lado de um ator como Flávio Miliaccio, Rádio Jaburu, a única que não dá, Chabu. A nossa geração inventou a verdadeira televisão brasileira, né? Quando a censura era driblada, havia a possibilidade de um discurso crítico dentro de um veículo de massa, né? A TV era quase artesanato. Hoje, não mais que um produto, né? Produto saturado, sempre mais dos mesmos, né? Atores cansados, atores desvalorizados. Ator a gente tem demais. Diretores bons é que são raros. Isso é o que me dizia um grande diretor de televisão, muitas vezes, sempre para explicar por que ele vetara meu nome para trabalhar como ator em uma ou outra novela, né? Sim, além do Shazam, poucos são os personagens que lembro com grande prazer. Televisão, um além do Shazam, é claro, é o Orestes, da novela Por Amor. Um puta personagem. Um antigalã, extremamente bom, mas de caráter fraco. Derrotado pelo álcool e ainda assim amado incondicionalmente por uma filha de 7 anos e 2 lindos olhos azuis. A relação dos dois era de fazer chorar o país inteiro. Realmente, Shazam, Orestes, poucos são os personagens que lembro com prazer na televisão. Já na direção televisiva, a história é outra. Tem Ciranda Cirandinha, Série Aplauso, Caso Verdade, Incidente em Antares, Agosto, O Tempo e o Vento. Mas eu fui ficando cada vez menos propenso a fazer a encomenda dos outros, a pensar com a cabeça dos outros, a aceitar o gosto médio dos outros, né? A direção televisiva não me interessava mais, né? É um trabalho muito puxado. O Parkinson me fez mudar minhas prioridades. Cuidar bem de mim mesmo se tornou uma delas.
Chegando em São Paulo, várias namoradas. Mas foi com a mãe de suas 3 filhas que a coisa pegou fogo. Teatro de Arena, São Paulo, ensaios da peça O Filho do Cão. O artista dirigia e fazia um personagem, um sedutor, filho do tinhoso, e que conquistava uma camponesa beaticíssima, interpretada por Diniz Fati. Que deveria ficar aqui, neste chão duro, se debatendo, e ele a imobilizaria. Ela faz um esforço danado para se libertar, ele aprisionando, retendo. É a marcação da cena. Mas, realmente, uma bela noite do ensaio da cena de sedução, eu a agarro no meio da arena. Eu subo em cima dela e nós nos abraçamos que nem loucos. E nesse contato dos nossos corpos, a Dina começou a sentir um fogo estranho, né? Um desejo que aquele corpo a corpo se eternizasse. E eu, por minha vez, eu comecei a sentir um calor, um derretimento nas vísceras, né? Um tesão, mas misturado a uma coisa terna, amorosa. Esquecemos o texto, esquecemos as luzes, esquecemos as pessoas, esquecemos tudo. O ensaio parou. Uma noite, depois dos ensaios, né, nós saímos para passear aqui, pelo centro de São Paulo, e conversamos muito sobre os nossos trabalhos, a situação política do Brasil. E eu filosofei um bocado sobre Revolução Chinesa. E a Dina ia me achando tão inteligente, culto, simpático, sensual. E aquela imagem do nosso corpo a corpo não saindo das nossas cabeças. Cheguei à conclusão de que aquele homem teria de ser o meu homem. Eu me apaixonei por ele. E eu por ela. Então o artista começou a levá-la para casa a pé após os ensaios. 7 quilômetros de um caminhar lado a lado. 7 quilômetros nada, 7 metros. O prazer que eu tinha em conversar com ela era excepcional, né? Então a Dina começou a ficar cada vez mais na minha casa, porque na dela eu não podia, por causa dos pais, né? A Dina era judia, eu não. A coisa foi ficando séria. Até que os pais dela finalmente me aceitaram. Viram que havia ali uma história de amor. Dina, você aceita se casar comigo? Os primeiros 10 anos foram maravilhosos, né? Não os esqueço, jamais, né? A lua de mel em Veneza. Foi lá entre gôndolas e canais que foi concebida nossa primeira filha.
a Isabel. Depois da Isabel vieram a Ana e a Clara, 3 as mulheres da minha vida. Na volta ao Brasil, já trabalhando em televisão, logo se tornaram um casal de sucesso, de público, crítica e bilheteria. Mas o sucesso na TV tem um preço. O sistema de produção, a imprensa, que vive das grandes fofocas ou dos grandes amores, toda essa pressão midiática e da opinião pública, fizeram com que eles, de certa forma, passassem a agir como as pessoas esperavam que eles agissem. Foi então que a relação começou a esgarçar, pouco a pouco. Nós éramos um casal, né? Esse sentimento era nosso. Mas a imagem de casal 20 foi falsificando tudo e ia se tornando algo cada vez mais distante da nossa realidade afetiva. A vida foi sendo adiada, sem nos darmos conta de que perdíamos o irrecuperável. Já separados, não publicamente, ele veio aqui para São Paulo dirigir uma peça. Na estreia, queria tanto que ela estivesse ao lado dele, como em tantas outras oportunidades. Eu a convidei. Ela não veio. Ela não. Não. Naquela mesma noite, eu comecei a namorar a Bete Caruso. Uma relação intensa, né? Mas logo depois eu e a Dina nós nos reaproximamos, né? Eu voltei ao meu casamento, mas continuei minha relação com a Bete. E, por mais doloroso que seja admitir isso até hoje, era algo bastante agradável para mim. De sua relação com Bete Caruso nasceu seu filho, o homem, o Paulo Henrique. Depois do nascimento de Paulo Henrique, a separação definitiva do casal. As pessoas não os perdoavam, eles serviam de exemplo, mas vida que segue, eles seguiram com as suas. E 9 anos depois, Diniz Fati veio a falecer no dia do aniversário dele. Essas lembranças, né? Doce Dina, porque a vida foi nos endurecendo tanto. Né? Mas histórias não se apagam. Uma relação para toda a vida, como a de todos os meus 4 casamentos. Né? A Kika Lopes, minha esposa atual, talvez seja um pouco da Dina de novo, no sentido da determinação. Somos muito diferentes e muito semelhantes, né? Kika mudou completamente a minha vida. Graças a ela eu pude retomar o prazer de ler, escrever, imaginar, ser ambicioso nos meus projetos. Nosso casamento é uma relação de maturidade. Kika, Dina, Bel, Ana, Clara, minha mãe, Dona Carmencita, minha abuelita, as mulheres da minha vida, na minha história, sempre estarão, para todo sempre. Algumas histórias também são lembranças. Os meus retornos para casa ao lado da mulher amada, após as nossas horas de ensaio, as horas de faculdade. Desde que eu conheço a história de Paulo e Dina, isso faz muito tempo. Eu sempre lembro daquela que hoje também não está aqui. Não está, né? Mas em algum lugar ela está, jovem aprendiz. Sempre. Algumas histórias também são segredos.
70 milhões em todo o mundo. A dona de casa, o engenheiro químico, a funcionária pública, o professor universitário, a mãe, o pai, Michael, Mohamed, Catherine, Rita, Christopher, Carmelita, Ozzy, Ivonete, Yasser, Antônio, Bergamo, Domingos, Eva, Gil, Fernando, Sebastião, João Paulo, Paulo, eu. O Parkinson apareceu quando dirigiu uma edição especial do programa Você Decide. 36 horas dentro da ilha de edição. Quando tudo acabou, um brinde. Brindou, bebeu, se apagou. Levado para casa desacordado, dormiu o dia seguinte inteiro. Quando acordou, eu não conseguia pegar o garfo. Havia perdido os movimentos do braço direito. Então, eu fui ao neurologista e fiz todos os exames. Você tem uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. Degenerativa, progressiva, irreversível. Degenerativa, progressiva, irreversível. Degenerativa, progressiva, irreversível. Degenerativa, progressiva, irreversível. O artista, o homem, olhou para o médico. Eu calvo, passado dos 60, gordo, me dei conta de que também ele tinha uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. A própria vida. A vida, meus amigos, é progressiva, degenerativa e irreversível. Ninguém volta a ser jovem, nem mesmo com muita plástica e botox. É tudo maquiagem. Por dentro continua igualzinho, caminhando para a morte. A diferença é que quando você se descobre doente, toma mais consciência da sua finitude e isso obriga a cuidar melhor da vida, do dia a dia. No final dos anos 90, por conta do Parkinson retomado aos palcos, impossível, assim acreditava. Até que em 2000, houve o convite para a direção da peça A Controvérsia. Logo nas primeiras leituras, uma sugestão. Fazer um personagem que fica 2 horas em cena para um parkinsoniano é um desafio e tanto. Mas é impossível. Como ator, o teatro acabou. Eu quero fazer teatro. Eu quero fazer teatro. Eu quero fazer. Eu quero ser ator. Eu quero ser artista. Eu quero ser artista. Mas eu sou ator. Eu sou artista. Eu sou um homem de teatro. Meus caros irmãos,
O Santo Padre para cá me enviou para que decidamos de uma vez por todas. Esses indígenas são seres humanos. Eles têm alma. Apesar da dificuldade de fala e de movimento no dia a dia, quando entrava em cena, o ator não tinha Parkinson. O olhar não estava perdido, a mente não estava bloqueada, o rosto não estava paralisado. Então eu falava para um teatro inteiro. Era um prazer enorme estar em cena. Isso me revelou que o palco era um espaço que eu não podia abandonar. Também há alguns anos eu tive um afastamento dos palcos por questões médicas. A crença na impossibilidade da volta. Dúvidas médicas. Retorno da aptidão para estudo e memorização. Silêncio. Voz pela metade, expressão estática, perda definitiva do olfato, a cortina se fecha. Muito brega essa frase, né? O que interessa não é que a cortina se fechou, mas que, assim como para o artista, também para mim ela voltou a se abrir. Contrário às expectativas médicas, em 6 meses, o prazer da volta aos palcos, a sensação da plenitude em cena, uma das experiências mais lindas da minha vida. Na verdade, o impulso para minha surpreendente e rápida recuperação foi, ainda no hospital, a lembrança de que faltavam 5 coisas a fazer na vida. Trabalhar com Tony Ramos, namorar uma loira, conhecer o Pantanal, assistir a um show do Caetano Veloso e ser aprovado no vestibular da USP, no curso de artes cênicas. Bom, Caetano e USP, missões cumpridas. Loira eu namorei, uma falsa. Mas tinha um ótimo coração, bom caráter. Então, meu objetivo alcançado. Vamos lá, 2,5 objetivos alcançados em mais de 15 anos. Já passou da hora de arranjar outros objetivos. Porque, afinal de contas, algumas histórias é uma teimosia. Algumas histórias é uma resistência. Algumas histórias é uma superação. Quando portas se fecham, outras se abrem, você não fica emparedado, não? O Parkinson tem uma grande vantagem sobre outras doenças degenerativas, porque ele não afeta a memória, a inteligência. Pelo contrário, eu posso dizer que houve ganhos nessa perda. Por ficar mais interiorizada, minha concentração aumentou, passei a escrever melhor e minha cuidade musical também melhorou. Né? A resistência, porém, essa é menor. Né? Preciso fazer exercícios todos os dias. Isso é algo que eu sempre detestei. Diariamente eu tenho que trabalhar não só o corpo, como também a voz. Né? Na verdade, por conta do ofício teatral, eu deveria ter feito tudo isso desde sempre, mesmo sem Parkinson. Se eu fiquei deprimido? Claro que sim. Quase sempre. Todos os dias. Ainda que por poucos minutos, né? A levodopa é uma medicação obrigatória, mas tem os seus efeitos colaterais e depressão deles, né? Não é depressão por ter Parkinson, mas medicamentosa, que é terrível, que te prostra, sem que se saiba o porquê. Não é uma razão para a vontade louca de dar um tiro na cabeça. É um efeito químico. Mas a vida começa do outro lado do desespero. Eu me adaptei à nova vida. Podia ser diferente? Podia, claro. A quem se desespere. Eu recebo muitas cartas, telefonemas, mensagens de parkinsonianos. Muitos são maltratados, mal assistidos, né?
O governo tem a obrigação de dar a medicação gratuitamente. Mas muitas vezes você vai ao posto médico, o remédio simplesmente não há. E na farmácia, um vidrinho custa 600, 700 reais. Eu me preocupo com essas pessoas, eu gosto de ouvi-las. O que eu digo sempre é, não deixe de fazer o que você fazia antes. Encara de frente o problema. Brigue. Não se entregue. Hoje eu programo meu dia para aproveitar o domingo, para ter ganhos ao final. Tudo o que faço agora é muito mais consciente. Não jogo fora o meu dia. Né? Eu não acredito em Deus. Mas o padre Antônio Vieira escreveu um negócio que me comove a beça. E que é mais ou menos o seguinte. Aqueles a quem Deus fez mudos, os fez igualmente surdos. Porque se ouvissem e não pudessem falar, arrebentariam de dor. Eu ouço. Então, eu preciso falar. Daí me impede de resistir às imposições do Parkinson. Terapias, remédios, aulas, ginástica. Nada me incomoda tanto se eu receber como contrapartida a graça de permanecer ativo, de continuar me expressando. Algumas histórias é um agradecimento, mas algumas histórias é também uma celebração. A vida é progressiva, degenerativa, irreversível, muitas vezes repentina. Mas as jornadas de Eleni Guariba, Vladimir Herzog, Rubens Paiva, Augusto Boal, as jornadas de Domingos, Marílias, Flávios, Agildos, Rutes, Nicetes, Josés, Valmores, Cleides, Cláudios, Telmas, Marcos, Paulos, Jorges, Reginas, Sérgios, Ítalos, Canários, Dinas e tantos outros. As jornadas de todos eles, as jornadas de todos nós, estas permanecem. E agora, Sr. Paulo José, depois de 35 anos de idade, dezenas de apresentações, para onde? Caminantes, no hay camino, se hace camino al andar. O artista e o ator, missões pela dor, pelo amor, pela arte. Nos palcos, nas telas, por toda parte. Histórias de donzelas, artistas, andarilhos, reis e leões, poetas pelos trilhos. Vida real ou ilusão? Caminhos que vêm, caminhos que vão pro mal, pro bem. Vida, arte, paixão. Sublime o amor do grande ofício de ser ator, de ser
ator, sagrado e difícil, por toda uma vida, um compromisso e não há saída. É mais que um vício. Teatro, nosso labor. É mais que um vício. Teatro, nosso labor. Gostaria de falar dos sentimentos que eu tenho para o Paulo José. Eu estreiei no Arena em 1960, porque o Chico de Assis me trouxe da Tupi, onde eu fazia umas coisas. O primeiro Guimarães Rosa eu fiz, ele ficou ensandecido. Falou, seu Arena, que a povo brasileiro em cena tem que ser com Lima Duarte. Bom, em 61 eu fui para lá. E eu estava ensaiando, um dia vi um rapaz lá, o Boal, com aquela discreção, sempre muita ternura tinha um Boal. Falou para mim, um rapaz que veio do Sul, o Abujanras, que mandou vir ou trouxe, e ele se entusiasmou tanto pelo projeto que ficou morando, ele morava no Arena. Era o Paulo José. Eu já olhei com admiração, respeito. E, poxa, um cara que veio morar no Arena, isso gostou mesmo muito, né? E assim foi. Eu acho, sinceramente, que o Paulo José, ele podia se movimentar bem em qualquer área do teatro. Ele podia ser um grande figurinista, podia ser um cenógrafo ótimo. Tudo isso eu via ele mais ou menos fazer. Eu via ele no Arena junto com o Flávio Império, bolando a roupa tal, dessa peça aqui, que é o Tartufo do Mulher. Ele fez um figurino lindo, ele é muito habilidoso. Então, eu quero dizer isso a ele, que eu admiro muito ele. Entendo agora, Paulo, aquele risinho que você dava quando o Boal, o Guarnieri dizia, Miura é um Miura. Nunca conseguiram me controlar que trabalho eu dei para o Boal, porque eu vinha do circo, da coisa, e eles têm uma discrição, uma elegância, que eu nunca soube respeitar, e o Paulo José dava sempre, Miura, era eu. Tem razão, Paulo, foi o Miura mesmo. Foi o Miura em cena, e o Miura na admiração e respeito que eu tenho por você, querido Paulo. Muito mesmo. Teve um momento que eu vi na Globo, nós trabalhamos também na Globo, que eu pensei, o Paulo José vai ser o homem da Globo. O Paulo José vai ser o diretor. Era o Daniel Filho, que fazia muito bem o seu trabalho, mas não sei onde anda. Não sei o que está fazendo. Mas pensei, o Paulo José é o ideal para dirigir esse troço aqui. Para fazer como nós devemos ir, por onde devemos caminhar, que novelas devemos fazer, como devemos fazê-las, que interpretação nós devemos colocar nesses estúdios aí. Eu achei que seria o Paulo José. Pena que não foi. Mas, Paulo, te admiro muito, te respeito, e eu acho que você foi grande no Arena. O Arena foi sempre muito grande, mas com você foi maior ainda. E a Globo também, hein? Um abraço no Paulo.